Olá, amigos que gostam de ler e entender a Bíblia Sagrada. Sejam bem-vindos e desfrutem aí as preciosidades que estão escondidas nela. E convido você para ficar comigo até o final. Dê aí o seu joinha, inscreva-se no nosso canal se você ainda não o é, para receber todo o nosso conteúdo. Temos mais de 300 vídeos, gravados à sua disposição com temas variados. Compartilhe com outros e ajude-nos a levar este conteúdo relevante para outras pessoas. Convido você para me acompanhar na leitura do texto registrado no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. E nós vamos ver aqui sobre a cura do endemoniado Gerazeno. Jesus e os discípulos chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo um homem possuído de espírito imundo veio dos túmulos ao encontro de Jesus. Esse homem vivia nos túmulos e ninguém podia prendê-lo, nem mesmo com correntes, porque, tendo sido muitas vezes preso com correntes e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e as correntes foram despedaçadas, e ninguém conseguia dominá-lo. Andava sempre, de dia e de noite, gritando por entre os túmulos e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e prostrou-se diante dele, gritando em alta voz: "O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Por Deus, peço-lhe que não me atormente." Ele disse isto porque Jesus tinha dito a ele: "Espírito imundo, saia deste homem." Veja, observe com quem Jesus está falando: com a pessoa ou com o espírito líder que está dentro daquela pessoa? Quem dialogou com Jesus foi o espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: "Qual é o seu nome?" Ele respondeu: "Legião é o meu nome, porque somos muitos." E pediu-lhe com insistência que não os mandasse para fora do país. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali pelo monte, e os espíritos imundos pediram a Jesus: "Mande-nos para os porcos, para que entremos neles." Veja, esses espíritos demoníacos entram em animais também. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000 porcos, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, viram o endemoniado, o que antes, estava endemoniado pela legião, assentado
vestido em perfeito juízo e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que tinha acontecido ao endemoniado e também falaram a respeito dos porcos. E começaram a pedir com insistência que Jesus se retirasse da terra deles. Quando Jesus estava entrando no barco, aquele que antes estava possuído pelos demônios pediu com insistência que Jesus o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, ao contrário, ordenou-lhe: vá para a sua casa, para os seus parentes, e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como teve compaixão de você. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe tinha feito, e todos se admiraram. Jesus, através das suas operações sobrenaturais, ele estava comprovando, confirmando sua missão messiânica. Os judeus esperavam por um Messias operador de milagres. Gerasa fazia parte das cidades de Decápolis, ou seja, 10 cidades. Ela se situava entre o Mar Morto e o Mar da Galileia. Ali, Jesus estava em território pagão, mas levou seu poder e sua misericórdia com ele, porque ele quer alcançar todas as pessoas. O endemoniado da história vivia no cemitério, entre os túmulos, e esse padrão não é normal, não é lógico. Isso comprova que os demônios têm influência sobre os seres humanos e procuram ocupar seus corpos, principalmente suas mentes. Eles são imundos porque impedem as pessoas possuídas de entrar em contato com Deus, com o culto, com a adoração a Ele. Os demônios são obstinados, maldosos, violentos, mas podem enganar, fazendo-se passar por bondosos. Os demônios são capazes de possuir e de controlar totalmente uma pessoa. Veja, e não entra apenas um demônio, né? Marcos registra que esse homem endemoniado tinha uma tremenda força física. Jesus confrontou as forças demoníacas de grande poder, mas deixou claro que o poder do Espírito Santo que estava nele era muito maior do que todos aqueles demônios. Glória a Deus por isso. Aquele homem era considerado muito perigoso. Ninguém conseguia controlá-lo. O homem agia como um louco. Ele era um caso extremo. O poder dos demônios tomavam conta dele dia e noite. Ele não conhecia o descanso. Quando viu Jesus ao longe, correu para ele e o espírito maligno falou através do homem o tempo todo. O endemoniado não controlava mais sua mente, seu corpo. Jesus deu a ordem para que o líder dos demônios, quando tem muitos demônios dentro de uma pessoa, sempre tem um líderzinho ali, né?
que é o que fala, é o que vem primeiro, muitas vezes. E Jesus deu a ordem para o líder que eles saíssem, se retirassem do homem, né? Aí toda a legião deveria sair. Ele tenta negociar com Jesus sobre o lugar para onde ir. Sair era ponto pacífico. Tenha que obedecer Jesus, porque Jesus é muito mais poderoso que todos eles juntos. E só que ele tenta negociar aí, né, para que lugar ele vai. Uma legião romana, ela tinha cerca de 5 a 6 mil soldados. O que importa para nós aqui é saber que havia muitos demônios atuando naquele homem. Por isso ele se comportava como um louco. Mas mesmo sendo muitos e poderosos, não puderam ser adversários para o Senhor Jesus. Nenhum caso é difícil demais para Jesus. Os demônios pedem para não sair daquele território do qual gostavam por alguma razão. Os gentios daquela região criavam porcos, algo que os judeus não o fariam, porque eles nem sequer são proibidos de comer a carne de porco. Jesus permitiu que os demônios entrassem nos porcos, que se precipitaram, ficaram como doidos também e precipitaram-se abismo abaixo. Os donos dos porcos sofreram grande prejuízo financeiro. Por isso insistiam para que Jesus saísse daquele lugar. Eles não estavam interessados em coisas espirituais. O bem-estar daquele homem não importava nem um pouco para eles. Eles estavam focados no dinheiro e deixaram passar a oportunidade de conhecer Jesus e seus ensinamentos, embora Jesus os tenha valorizado indo até eles. A cura do endemoniado foi completa. Sua sanidade mental lhe foi restaurada. Uma pessoa vale muito mais do que 2.000 porcos. O povo foi plenamente informado sobre o poder de Jesus, mas não estava curioso o bastante para pedir que Jesus ficasse um pouco mais ali com eles e ensinasse, né, sobre o seu reino. Quantos hoje estão aí tão apegados aos seus porcos, entre aspas, que pedem para Jesus se afastar, ficar longe deles? Em muitas vidas hoje pode haver porcos que precisam ser destruídos para deixar Jesus entrar com sua sabedoria, soberania e misericórdia. Jesus priorizou a missão evangelística do homem salvo pela sua casa, pela sua família, pela sua terra. Jesus orientou para que ele espalhasse a mensagem sobre quão grandes coisas, né, o Senhor havia feito por ele, como a compaixão divina o alcançou. Compaixão é amor em ação. É bem possível que esse homem fosse bem conhecido por toda aquela área, né, de Gerasa como um louco. Mas agora, por meio do milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo, ele se tornou um propagador da mensagem cristã. A pérola preciosa que temos neste texto é: não há cadeia forte demais para Jesus quebrar.
E é claro que estamos falando de cadeias espirituais, né? Prisões espirituais. Os demônios aprisionam pessoas, tomando as suas mentes, suas emoções, a sua vontade e até mesmo seu corpo. Então, Jesus veio para libertar os cativos. E Jesus tem um corpo aqui na terra, a sua igreja, que também está aqui na terra com o propósito de libertar os cativos, de trazer salvação, de trazer o conhecimento de Jesus às pessoas para que elas sejam livres para conhecê-lo, adorá-lo e servi-lo. Amém.